Bom dia! Hoje vamos falar sobre o produto interno. Mas antes de iniciar, eu queria fazer uma questão. Vocês sabem me dizer quantos milhares de operações de álgebra linear vocês realizam por dia? Talvez não, mas esperamos que ao final da aula vocês tenham uma boa ideia desse número. Talvez você não se lembre, mas é provável que você já viu o conceito de produto interno. Talvez você tenha visto com outro nome, o de produto escalar. São a mesma coisa. Ele é muito usado para definir conceitos geométricos de comprimento, distância, perpendicularidade e, em muitos casos, ângulo entre dois vetores. Ele é uma ferramenta importante para o famoso problema dos mínimos quadrados, que é um método muito útil em engenharia. Também é usado para fazer uma técnica chamada decomposição de Fourier, também importantíssimo em vários ramos da engenharia. Vamos então iniciar a discussão sobre produto interno. O nome em inglês desse produto é dot product, ou produto de ponto, ou produto ponto a ponto. Também é chamado de produto escalar. Vamos considerar então dois vetores U e V no espaço Rn. Observe que nós vamos aqui sempre representar os vetores com maiúsculo, ou então vamos usar uma flechinha em cima. Há várias formas de se representar o vetor. Uma é aquela forma tradicional, por exemplo, U é igual, aí você tem as componentes, o 1, o 2, o 3, por exemplo, 1, 2, menos 1 e assim por diante. Mas outra forma também é você representar na forma de uma matriz. Por exemplo, uma matriz linha, como essa aqui, ou uma matriz coluna. Aqui você tem um exemplo de dois vetores de dimensão n. Bom, o produto interno de U e V é basicamente obtido multiplicando a primeira componente de U pela primeira componente de V, a segunda componente de U pela segunda componente de V e assim por diante. E depois multiplicando, somando esses produtos, obtendo então o resultado. Uma forma de se representar é essa. Você representa um vetor como uma matriz linha e outra como uma matriz coluna. O produto acontece naturalmente. Outra forma é você fazer uma representação mais intuitiva e manual. Você tem os dois vetores nessa representação mais tradicional. Você multiplica o primeiro componente vezes o primeiro, 1 vezes 4, mais o segundo vezes o segundo, 2 vezes 5, mais o terceiro vezes o terceiro, 3 vezes 6. Você teria então 4 mais 5 mais 18, que daria 32. Então o produto escalar desses dois vetores é igual a 32. Eu tenho aqui um exemplo para vocês praticarem. Eu peço que vocês apertem a tecla Stop e resolvam, ok? Apertam a tecla Stop agora. Se vocês resolveram corretamente, vocês vão ter chegado a essa solução aqui. Peço que vocês apertem a tecla Stop e observem se vocês acertaram a solução. Ok? Se você prestou atenção, talvez tenha percebido que a operação do produto interno é comutativa. Uma operação comutativa é aquela em que, independente da ordem com a qual você faz a operação, você obtém o mesmo resultado. Então, aqui nós representamos o produto escalar do vetor 1, 2 pelo vetor 1, 3, e aqui fizemos a ordem inversa, o 3, 4 vezes 1, 2. Então, aqui nós obtemos 1 vezes 3 mais 2 vezes 4, que dá 3 mais 8, 11. Aqui nós obtemos 3 vezes 1 mais 4 vezes 2, que dá 11. Ou seja, o produto escalar é comutativo. Você pode fazer ou de um jeito ou de outro.
A ordem não importa. Aqui nós temos duas formas mais comuns de se representar o produto escalar. Uma forma é essa, né, usando um ponto entre os dois, né, e a outra forma é essa. É claro que também você pode representar o vetor com a flechinha. Aqui eu tinha representado com maiúscula, né, mas você pode também representar com a flechinha. Então, na primeira representação você tem essa aqui, o produto escalar dessa forma, né, que é dado por esse valor aqui, né, o 1V1 mais o 2V2 mais o 3V3. Ok? Agora, nós vamos falar sobre as propriedades do produto interno. Observem essas 5 propriedades. Tudo que pode ser caracterizado como produto interno deve seguir essas regras. Eu peço que vocês parem um pouco a fita, né, pressionando o botão Stop, e observem com cuidado essas propriedades e tentem entender rapidamente. Nós voltamos a conversar daqui a pouco. Ok, vamos continuar. Aqui observem na propriedade 1, nós vemos que o produto escalar de um vetor por ele mesmo deve ser sempre maior ou igual a zero. Nunca pode ser negativo. E além disso, se ele for igual a zero, isso só é possível se o vetor for o vetor nulo, o vetor com todas as componentes nulas. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade que o vetor escalar, o produto escalar deve seguir, é a seguinte. Se você fizer o produto escalar do número, um alfa, uma constante alfa numérica, constante numérica alfa vezes V1, e fizer o produto escalar disso com V2. Né? Observe, alfa vezes V1 é um outro vetor, né? E você faz um produto desse vetor com V2. Nesse caso, você vai obter um número. E esse número vai ser o mesmo que você vai obter se você primeiro multiplicar o V1 por V2, fizer o produto escalar, e depois multiplicar por essa constante. Ok? Isso vale para qualquer constante alfa. A outra propriedade é a distributiva. Olha só, suponha que você some os dois vetores, V1 e V2, formando um outro vetor, e você faça o produto escalar desse vetor resultante com o outro vetor V3. Você vai obter um número, e esse número vai ser a mesma coisa que você vai obter se você distribuir a operação. Ou seja, se você fizer o produto escalar de V1 e V3, né, e depois o produto escalar de V2 e V3. É como se você fizesse aqui a regra do chuveirinho. Se você não entendeu isso, pare um pouco a fita e observe até que você entenda. E por último, nós temos a regra comutativa que nós já vimos. Ok? Bom, vocês devem achar estranho essas regras. Algumas delas, inclusive, são muito óbvias. Né? Qualquer pessoa veria, né, que isso sempre vale e não teria necessidade realmente de você entender essas regras. Tá? Mas, na verdade, o produto escalar ele pode ter uma definição mais complexa do que a que nós vimos. Tá? Vamos discutir isso. Tá? Mas antes vamos tentar entender de forma mais básica essas propriedades. Como exemplo, vamos primeiro discutir a primeira propriedade, de que o produto escalar de dois vetores, de um vetor por ele mesmo, é sempre positiva ou igual a zero. Então, imagine um vetor qualquer AB, onde A pode ser positivo ou negativo, ou nulo. O resultado é sempre A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o resultado, obviamente, é sempre positivo. Isso aí é claro por inspeção. Outro ponto é que qual é a única forma do produto ser zero? É quando A e B são zero, né? Ou seja, quando o vetor V é o vetor nulo.